Fala galera, eu sou o João Lucas e tá começando agora o Sala de Cinema. E hoje eu vim trazer pra vocês uma lista de 5 filmes que usam a técnica de animação e que são capazes de agradar até mesmo o público adulto, não se limitando somente ao infantil. Mas antes de trazer o top 5, eu vou falar brevemente sobre um pouco das animações e tudo mais, algumas informações que eu acho necessárias trazer pra vocês. Bom, vocês repararam que eu falei técnica de animação e não gênero de animação? Isso porque muitos confundem essas duas palavras e associam mais a animação ao gênero do que a técnica. E ela não é uma técnica, ou ela não é um gênero, tá gente? Ela é uma técnica. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês essas diferenças. Técnica é a forma como produzem um filme. Usando a de animação, por exemplo, né? A gente pode ver que ela não é atuada, ela não é assim contracenada, os atores não aparecem ali, eles apenas dublam. E quem são as estrelas dos filmes são os bonecos em 3D e 2D, como eles usavam assim bem antigamente, também é usado hoje em dia até, mas até bem menos. A gente vê mais produções em 3D mesmo. E todos esses desenhos e designs são feitos pela equipe de desenhos, são os desenhistas e os designers também. A gente pode ver que pode conter dentro da trama de vários filmes de animação vários gêneros. Então a gente vai ver, por exemplo, em uma animação aventura, romance, drama, terror, a gente pode ver várias questões dentro desse filme que usa a técnica. Então a gente pode ver vários gêneros introduzidos ali. Vocês entendem? Gênero é a questão assim, de romance, aventura, terror. É o que caracteriza um filme, que dá a característica dele. Não a questão de animação que a gente caracteriza ela como uma técnica, tá bom? E bom, vou começar aqui a minha lista agora que eu separei de apenas 5 filmes, tá? Vai ser uma coisa bem breve para vocês. Espero que vocês gostem. E bom, vou começar aqui com Toy Story, tá? Toy Story. Eu não preciso nem falar pra vocês, né, gente? Toy Story é assim, uma das animações mais famosas do mundo. Eu coloquei aqui em top 5 também visando essa questão de vocês se identificarem. Eu não quero introduzir aqui só coisas que vocês nunca viram. Acho que todo mundo já viu Toy Story. Tem uma lembrança boa dessa animação na sua infância, porque são 4 filmes, tá? Todos foram produzidos aí de 1998, se eu não me engano, até 2018, se eu não me engano, teve o último filme de Toy Story. Então ele vem se mantendo atual até os dias de hoje, assim, trazendo sempre essas questões da infância, de valorizar o crescimento também, o tempo que a gente tem enquanto a gente ainda é pequeno. E a trama toda, tá, desse filme se passa no quarto do Andy, né, que é o dono dos bonecos. A gente vê os protagonistas, não o Andy, também ali de fundo, mas a gente vê mais os bonecos dele, tá? E aqui quem produz Toy Story é a Pixar. Então, dentro dessa empresa, ela visa muito uma questão de e se, por exemplo, aqui nessa trama, e se os bonecos falassem? Também tem várias produções do mesmo estúdio que é se os carros falassem, e se os monstros existissem, tudo mais. Mas aqui, por exemplo, se os bonecos falassem, se os bonecos tivessem vida. É uma coisa bem assustadora também, porque a gente vê produções no cinema com bonecos assassinos, mas não, aqui os bonecos são do bem, tá, gente? E bom, por que eu coloquei Toy Story aqui? Além de saber que vários de vocês vão se identificar com essa produção. É que além dessa popularização dele se tornar já algo da cultura pop e tudo mais, ele se torna muito especial dentro da história do cinema porque ele foi um dos primeiros filmes, assim, longa-metragem, totalmente em 3D. Então a gente vê que ele foi revolucionário, assim, além de ser bem popular mesmo, ele é revolucionário. E bom, se eu não me engano, ele levou vários Oscars aí de animação e tudo mais, e também 4 dos seus 4 filmes tiveram 100% de avaliação pela crítica, tá? E aqui não dizendo que a crítica sempre vai dizer que o filme é bom, se dá 100% a ele. Na verdade, isso é bem controverso assim no mundo do cinema. Tem filmes que são muito bons, que têm uma avaliação péssima, infelizmente, e filmes assim duvidosos que têm uma avaliação boa. Então as pessoas, geralmente, elas não preferem acreditar nos críticos, tá? Elas têm essa questão de, se o crítico deu nota 100 pro filme é porque ele é ruim. Mas não, aqui Toy Story, ele é bom mesmo, tá? Eu digo pra vocês porque eu tenho uma opinião boa, tá? Eu me acho bastante nesse sentido. Bom, em quarta posição agora, vou colocar Shrek. Eu não preciso também nem dizer Shrek, né, pra vocês, não preciso nem apresentar, até porque ele também é bastante popular. Ele não é da Pixar, ele é da DreamWorks, e é bastante popular porque é uma trama não é infantil. Ele fala sobre um ogro que tem a vida invadida por personagens de conto de fada que acabam com a tranquilidade de seu lar.
E por que eu digo que ele não é totalmente infantil, gente? Porque ele não pega esses contos de fadas que eu acabei de falar e traz de uma maneira clichê, sabe? Ele ironiza, ele usa muito essa questão da ironia, ele usa a questão do humor, de ironizar essas histórias que a gente vê sendo introduzidas na nossa infância, assim. Mas ele pega aqui e ele dá um tom de comédia a isso, então chega a ser muito engraçado, chega a ser engraçado até pros adultos, sabe? Então esse é um filme que você vai ver ele criança, você vai entender uma coisa, e você vai ver ele adulto, você vai entender outra coisa e acho que vai amar mais ainda. Então eu passei a minha infância assistindo os filmes do Shrek e eu sempre amei, né, porque ele é bastante popular e tudo mais entre as crianças também, mas a partir que eu fui crescendo, tendo uma maturidade maior de entender as questões, a vida e tudo mais, essas piadinhas que eles colocam, eu fui amando mais essa produção. Então ela dá, a sua característica dela é com certeza isso, ironizar e ser única ali. E também, se eu não me engano, ele foi o primeiro filme a ganhar o Oscar de melhor animação, tá? Eu acho que ele roubou de Toy Story, se eu não me engano. E é isso. Bom, em terceiro lugar, a gente tem aqui um filme brasileiro, tá? Eu fui um pouco desesperançoso assistir esse filme, mas ele me surpreendeu bastante. E é bom a gente valorizar o nosso cinema nacional, não é mesmo? Eu coloquei aqui na lista uma animação brasileira. E ela se chama Uma História de Amor e Fúria. E bom, o seu enredo conta uma história de um homem que está vivo há mais de 600 anos no Brasil. O protagonista passa por vários momentos marcantes da história do nosso país. De conflitos indígenas até a ditadura militar, por exemplo. A gente também vê o futuro, um futuro bem breve, assim, um futuro que não é tão distante da nossa realidade, e isso me dá um pouco de medo também, mas a esperança de que a gente vai conseguir assim, dar a volta por cima e melhorar as questões da humanidade. Mas nesse futuro ele fala que a água ela é bem assim limitada, ninguém tão pequeno pode ter acesso a ela, na verdade só as pessoas grandes, né? Tem muitas animações brasileiras por aí, tá? Não tô dizendo que essa é uma das únicas e tudo mais, mas dentre elas essa se destaca. Eu vou colocar aqui uma restrição de mais ou menos 16 anos se vocês forem assistir isso, até porque tem uma cena onde os personagens estão se despidos, tem muito sangue, e porque ele fala sobre isso, é uma animação adulta, ele fala sobre a guerra, sobre a morte, sobre as suas consequências e tudo mais, então não é um filme leve, tá? Então, cuidado aí quem for assistir o filme. O que é uma coisa bem bacana, gente, porque a animação, ela é vista como algo infantil, sabe? Ela é coisa infantilizada. E não, a animação não é isso. É uma técnica que também é usada mais para as crianças, até porque a gente sabe que o público infantil, ele se encanta com muito. E a animação, ela permite isso. Ela permite você usar cores, ela permite você usar enquadramentos que, por exemplo, com atores de verdade, a gente não ia ser possível ver, entendeu? No segundo tópico, eu coloquei Pinóquio, de Guilherme Del Toro. Essa também é uma animação que não somente visa pelo público infantil e pela infantilização da animação. E bom, ela usa uma base da história do Pinóquio, né? Todo mundo conhece aí. Só que ela traz uma personalidade para isso. Ela não fica na mesmice, não é uma produção qualquer ali. Que é uma produção que se destaca, assim, nesse ano de 2023. Na verdade, no ano passado, né? Que ela foi lançada no ano passado, 2022. Tivemos 2 Pinóquios. Tivemos o live action da Disney, né? Que é um filme com atores reais. Ele se destacou mais do que o próprio live action da Disney. Então, assim, ele é muito bom mesmo. O Guilherme Del Toro, ele trouxe uma visão totalmente diferente que a gente não tinha visto, assim, no Pinóquio. Primeiro, que pro filme trazer uma personalidade sua, ele usou a técnica de stop motion. O que é mais ou menos assim, ele usa massinha e a cada quadro do filme são feitos... são usadas as horas, quase que 2 semanas é o que leva para uma cena de mais ou menos 2 minutos ali ser criada. Então esse filme levou muitos anos, tá? Ele levou mais ou menos uns 3 anos. E eu vi também nos bastidores desse filme que o Guilherme Del Toro, né, o Pinóquio de Guilherme Del Toro, que é a visão do diretor sobre a história do Pinóquio, ele usou ao mesmo tempo várias equipes. Então ele comandou bastante equipe, muita gente mesmo envolvida nessa produção. Então tem que ser valorizado mesmo, sabe? Até porque a gente sabe que a animação já é desvalorizada. E a técnica de stop motion também é mais valorizada do que a própria animação, gente. Até porque ela demora muito, tá? É um investimento de tempo e dinheiro muito grande. Então a gente tem que valorizar obras como isso. Então nesse filme ele é para crianças e adultos, mas você adulto vai entender muito mais. E eu acho que você vai chorar bastante também. As crianças também podem chorar. Eu não sei, não sou criança, então não posso dar uma visão de criança. Também não vi nenhuma criança falando sobre esse filme. Ele ficou bastante famoso aí. Ele foi indicado ao Oscar desse ano, tá, de 2023, e é possível que ganhe, eu espero que ganhe também. Então assistam, ele está disponível na Netflix. E bom, em primeiro lugar eu coloquei aqui Homem-Aranha no Aranhaverso.
que foge da história que todo mundo já conhece do Peter Parker, né, gente? A gente não precisa falar aqui, vocês também conhecem, e foca em outro teioso bastante famoso nas HQs aí, que é o Miles Morales, que é um adolescente negro que vive lá nos Estados Unidos. Ele também tem descendência latina, se eu não me engano, por parte da mãe dele, então a gente já vê ali uma dupla representatividade de um personagem só, tá, gente? E bom, a história contém representatividade, como eu disse, e ela dá protagonismo a quem infelizmente pouco teve durante toda essa história do cinema, né? A gente sabe que infelizmente atores negros, que produções que têm essa representatividade não são tão valorizadas assim em Hollywood, e isso vem mudando com o tempo e tudo mais. Que bom que vem mudando, né? A gente realmente espera que mais produções representativas elas existam e elas que façam sucesso, que cheguem a um público maior, sabe? Que essa representatividade chegue a quem precisa se sentir representado, sabe? Bom, é muito bacana porque, além de vencedora do Oscar de animação, ela se consagra como uma das maiores e mais avaliadas de todos os tempos, né? Ela ganhou 100%, então dentro do gênero de super-herói, aí o gênero de super-herói que ela se encaixa também, ela é uma das mais bem avaliadas. E como eu disse, a avaliação ela não significa questão de qualidade, mas é muito bacana a gente ter também essas animações sendo bem avaliadas, porque aí chama um público para ver e dá mais visibilidade a essa técnica que deve ser bastante valorizada. É importante que personagens como o Miles Morales existam, tá? A gente tem eventos como a Comic Con que as pessoas elas se vestem desses personagens e elas se sentem representadas, tá? Não é só uma questão de estética ali. E é muito importante que pessoas pretas também tenham personagens para se vestir, para se sentir representadas e tudo mais. E aqui a gente tem o Miles Morales, sabe? Ele não é o Peter Parker, ele é um outro herói. Ele tem um nome de Homem-Aranha ali, mas dentro do universo do Homem-Aranha tem vários Homens-Aranhas, tem até Mulheres-Aranhas, mas é muito bom que ele exista. E uma coisa também muito bacana nessa animação é que ela usa uma estética mais cartunesca mesmo. A gente vê animações como da Pixar, que visa bastante o realismo, sabe? A questão assim de os humanos se parecerem com humanos, os animais parecerem com animais de verdade, sabe? É um exagero, assim. Parece que a gente tá assistindo um filme, um filme gravado com pessoas de verdade, sabe? Nem parece que a gente tá vendo uma animação. E não que isso seja ruim, tá? Mas é que como a Pixar criou quase que essa regra no mundo das animações atualmente, a gente vê poucas animações como essa, sabe? Que ela tem uma estética mais cartunesca, uma estética mais dos quadrinhos mesmo. Então a gente parece que tá lendo um quadrinho vivo. Parece que a gente tá dentro de um quadrinho, parece que a gente tá vendo uma produção única, e é única, assim. E depois desse filme, várias produções surgiram com essa questão de cartunesca, de resgatar o cartunesco na animação. Ela pode ser tanto realista quanto cartunesca, sabe? Se permitir, sabe, usar essa técnica de várias maneiras diferentes, sabe? É a sua visão ali dessa arte, e é algo muito bacana. Então é isso, gente. Eu trouxe aqui essa breve lista, eu falei um pouco sobre cada um desses indicados que eu indiquei aqui para vocês agora. Só para finalizar, eu gostaria de falar de novo, ressaltar a importância da animação brasileira, que eu coloquei em terceiro lugar, que é Uma História de Amor e Fúria, tá, gente? Eu espero que vocês assistam, espero que vocês gostem. Fala aí nos comentários, escreve alguma coisa, dá um like, tá bom? E essa foi a minha lista de 5 animações. Eu poderia falar sobre várias outras animações a todos vocês. Eu espero que essas animações tenham um impacto positivo na vida de vocês, tá? E espero que essa arte seja bastante valorizada. E você já assistiu alguma animação que eu coloquei aqui? Deixa aí nos comentários, interage também. Eu acho que muitos dos clássicos que eu coloquei das animações também tá aqui dentro. Fica aí a dica, tá? Valorizem a animação, consumam a animação, não é algo somente infantil, tá? Não importa a sua idade, você pode ser fã dessa técnica sim. O Sala de Cinema vai ficando por aqui, e é isso. Um beijo, até a próxima.